Olá, turma da 701. Hoje nós vamos fazer mais outra revisão, relacionada aos bimestres passados, primeiro e segundo, através de revisão de conteúdos, com a correção dos exercícios também. Então, vamos prestar bastante atenção nas explicações da professora e nas atividades, ok? Vamos lá. No número 1, a primeira pergunta é a seguinte: fale sobre o gênero que é a receita culinária. A receita culinária foi o primeiro gênero ensinado para vocês no início do ano, né? A receita culinária é o quê? É o modo de como se prepara os pratos preferidos de vocês, né? As pessoas recorrem às receitas culinárias para poderem o quê? Enfeitar os pratos, fazerem pratos deliciosos, certo? E o objetivo é o quê? Orientar o leitor a respeito dessas receitas. Então vamos ver. O objetivo, qual é o objetivo da receita culinária? É orientar a produção de um prato ou de uma bebida que será realizada, que será feita, não é? Então a resposta é orientar a produção de um prato, mostrar para os leitores como se prepara um prato que está sendo procurado, né? Que a pessoa procurou para poder realizar a receita dela, certo? Ou também de uma bebida. Na letra B, o público-alvo. Qual é o público-alvo? As pessoas que se interessam por receitas culinárias, porque se ela não se interessar, não vai procurar. Então, o público-alvo são as pessoas que se interessam por culinária. Confirmando, pessoas que se interessam por culinária. Na letra C, quais são as características da receita culinária? Bom, primeira coisa, tem que ter lista de ingredientes. Porque se você não souber quais são os ingredientes a colocar na receita, nada adiantará, né? Depois, o modo de fazer, né? Tem que colocar cada coisa na sua quantidade devida, senão o prato fica horroroso. Se errar a receita, já era, certo? E o emprego também de verbos que orientam as etapas do preparo. Geralmente não, sempre os verbos no modo imperativo, que indicam ordem, né, que auxiliam, que ajudam, que orientam na preparação de pratos na receita culinária, são o imperativo e o modo infinitivo. Exemplo, mexa os ingredientes, acrescente ovos, acrescente a farinha de trigo. São verbos no modo imperativo. Se eu quiser transformá-lo no infinitivo, eu vou colocar acrescentar ovos, acrescentar a farinha de trigo. Já mudou, já foi para o modo infinitivo. Então, eles dois são de suma importância para as receitas culinárias. Então é composto de lista de ingredientes, né, a receita culinária, tem um modo de fazer, como se prepara, e o emprego dos verbos que orientam as etapas do preparo, que são os modos imperativos e infinitivo. Agora, número 2, fale sobre o sobre o gênero, outro tipo de matéria que eu dei, né? Regra do jogo, ensina como jogar os jogos, né? Os jogos servem para a gente se distrair, serve para desenvolver o raciocínio da gente, para manter uma boa concentração, né? Então, o objetivo dos jogos é orientar a realização de um jogo. Você não pode comprar um jogo numa loja para jogar com seus amigos antes de olhar o manual de instrução. Esse manual de instrução vai orientar, né, a como vocês deverão jogar na realidade, de forma certinha, passo a passo, certo? Então, é esse o objetivo da regra de jogo. Orientar, né, a realização de um jogo. Então, orientar a realização de um jogo. Na letra B, qual é o público-alvo? Pessoas que se interessam por jogos ou que queiram conhecer as regras de jogo, né? Se as pessoas não se interessarem por jogar,
elas não vão querer participar. Então, as pessoas que são público-alvo são pessoas que se interessam por jogos ou pessoas que querem conhecer as regras do jogo, de um jogo. Letra C. Quais são as características das regras de um jogo? Bom, tem que ter primeiro o número de participantes. Você não pode colocar várias pessoas jogando, tem que ver quantos podem participar, número de participantes. Tem que ter os objetivos, né? Qual o objetivo desse jogo? Materiais, tem que ter materiais a serem utilizados, dadinhos, né? Ou então feijões, milho para ser utilizado na realização do jogo. Orientações específicas de como jogar. Porque se não tiver as orientações, se você já conhece o jogo, tudo bem, mas a pessoa que não conhece, ela tem que ser orientada. Então tem que ter as orientações específicas de como jogar. E também contém a faixa etária dos participantes. Esses jogos são para crianças de 4 anos, esses para adultos, esses para jovens, de 15 a 17. A faixa etária vai ser mostrada também. Agora vamos ao número 3, que é o gênero poema. Fale sobre o gênero poema. Gente, o poema, ele tem que mexer com a emoção da pessoa, né? O poema, ele é feito para mexer com a sensibilidade, para passar uma mensagem, não é? Então, o objetivo é emocionar, né? Através do poema, quando a gente lê, a gente se emociona. Então, um dos objetivos é emocionar. Divertir também, porque através de um poema tem uma diversão, tem uma coisa engraçada que aparece. Também podemos fazer críticas, então o objetivo também é criticar através do poema alguma coisa que está errada em determinado lugar, em determinada área, né? E levar à reflexão. A pessoa para pensar na mensagem que o poema está trazendo para a gente. Então o objetivo do poema será emocionar, mexer com o ser humano, mexer com a alma. Vem uma coisa lá de dentro, mexer com a gente, né? De divertir, certo? E de criticar e levar à reflexão. Letra B. Qual é o público-alvo? É o público em geral. Eu acho que não existe ninguém que não goste de um poema. Todo mundo gosta de ler um poema e se emociona. Existem poemas religiosos, poemas amorosos, poemas políticos. Existem diversos tipos de poemas, né? Que a pessoa faz na hora do seu estado emocional. Vai depender, né? Então, o público geral é o público-alvo do poema. Na letra C, características. Quais são as características do poema? Os poemas têm que ter versos, que são cada linha do poema, né? Cada linha é o chamado de verso. Ao grupo dessas linhas, que são chamadas de versos, chamamos de estrofes. Então, as estrofes são separadas uma das outras através de um espaço, tá? Então, o poema, as características são versos e também estrofes, tá? Tem que ter versos, tem que ter estrofes, tem que ter rimas para combinar uma palavra com a outra. As combinações podem vir no final ou no meio dos versos, tá? Quando não há combinação de versos, chamamos de versos brancos. Versos brancos são os versos que não possuem rimas, certo? E outra coisa também, as rimas criam ritmos, musicalidades, né, para o poema. Então, suas características do poema são versos, que é cada linha da estrofe. Estrofes é um grupo, um conjunto de versos. E ritmo é a musicalidade criada através das rimas, que podem vir no final, combinando umas com as outras, ou no meio. E quando não há rimas, chamamos de versos brancos, ok? Continuando. Número 4.
Fale sobre o gênero poema visual. O poema visual, a diferença dele do poema normal é que ele não é feito em versos e estrofes, né? Ele é feito o quê? Através de imagens. Através de imagens que quer dizer, tem a parte de imagens que é não verbal, junto com a verbal, que são escritas. Por exemplo, eu quero falar sobre a chuva. Então eu posso colocar um pingo formando uma imagem e distribuído nesse pingo a poesia, o poema, né, criado. Então o objetivo do poema é transmitir uma mensagem e despertar sensações no leitor, tá? É transmitir uma mensagem através da escrita, né? E através da imagem que foi colocada, combinando com o que é dito na escrita, e despertar sensações no leitor. Não tem rimas, não tem versos, aliás, não tem versos e não tem estrofes, diferente do poema normal. Letra B. Qual é o público-alvo? Todas as pessoas que se interessam por poema visual. Visual, que se vê, tá? Através de imagens. Então, todas as pessoas. Na letra C, quais são as características do poema visual? Bom, a associação, né, de palavras com imagem, em geral, entre texto verbal com escritas e imagem, que é o que aparece no desenho, né? Na forma de desenho, imagens, certo? Para criar um efeito de sentido. O poema visual ele pode ocupar uma página inteira, certo? Por causa do seu desenho, da sua imagem. Então, as características, associação de uma imagem com o sentido do que vai ser passado no poema, né? Que são em palavras. Em geral, entre texto verbal, né? Tem um texto verbal com palavras e tem a imagem, que é a não verbal, para criar um efeito de sentido. Número 5. Quais são os modos dos verbos usados em culinária e regra do jogo? É molezinha, são os modos imperativo e infinitivo. São usados tanto na culinária como também nas regras de jogo, porque eles vêm para orientar, tá? Então, letra A, a resposta é o verbo no modo imperativo, que ajuda a orientar, e B, o verbo no modo infinitivo. Número 6. As orientações que aparecem no verbete do dicionário são... Bom, agora é relacionado ao dicionário. Vocês sabem que o dicionário é de uma grande utilidade. As palavras que existem na língua portuguesa são imensas, são vastas. Se não fosse colocado em ordem alfabética dentro do dicionário, nunca iríamos achar palavra nenhuma. Então a gente primeiro tem que colocar em ordem alfabética as palavras, né? E como a gente deve procurar? A gente inicia com a letra da palavra. Por exemplo, o que é casa? Casa, a gente vai procurar a letra C. Depois a gente vai procurar a segunda letra, C-A, que é o de cá. Depois a terceira, C-A-S, até encontrar a palavra, ou seja, o verbete pesquisado, né? Então vamos ver. Dentro desse verbete, de qualquer palavra que nós procuramos no dicionário, sempre vem na ordem. Primeiro aparece a classe gramatical, mostrando se a palavra é um verbo, se é pronome, se é substantivo, se é numeral, se é conjunção, qual é a classe gramatical dela. Depois vem a parte do gênero, né? Para ver se a palavra está no masculino, no feminino, no plural ou no singular. Pela terceira vez, o que vai aparecer mostrando no verbete? Vai aparecer mostrando os vários significados da palavra. Por exemplo, casa pode ter o significado de lar, de residência, de moradia. Sempre vem iniciados com números, para a gente saber os diversos significados da palavra. E por final, a etimologia, de onde, a raiz, de onde surgiu essa palavra. Então, a pergunta as orientações que aparecem no verbete no dicionário são, então, repetindo,
classe de palavras, né, que é a classe gramatical. O gênero, se está no masculino ou feminino, plural ou singular. O sentido em que pode ser usada, né, os vários sentidos que o verbete vai nos mostrar através da identificação de numeração, né? Sentido em que se pode ser usada, e etimologia, vem mostrando a origem das palavras, ok? Então são essas aí. Número 7. Diga que tipo de figura de linguagem houve nos versos abaixo. Letra A. Vem que vem o vento. Vem, vê. Que vem, vê. O vento, vê. Observa que a sonoridade houve uma sonoridade em relação às consoantes V, 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 para criar uma musicalidade no poema ou no poema visual, tá? Então é chamado de aliteração. Aliteração é o recurso de figura de linguagem utilizado para criar a repetição de consoantes, tá? Então, vem que vem o vento, houve uma aliteração, certo? É quando se repete as consoantes para criar musicalidade. Na letra B, gargalha, ri, num riso de tormenta. Aí está sendo repetido, né, as vogais, gargalha, ri, né, o i do ri, o riso, que é o i também combinando. Então aí está repetindo as vogais. Quando for a repetição de vogais, vai ser chamado de assonância, outro recurso de figura de linguagem. Na letra C, desce pisando num passo, pum, pum, pum. Então aí está mostrando os passos da pessoa, né, no caminhar dela. Então essa representação aí de sons é chamado de onomatopeia. As onomatopeias servem para representar os sons. Outro tipo de recurso de figura de linguagem. Letra D. Como um selvagem, né? Uma comparação. Um selvagem, eu como, do verbo comer. Aí tem duas palavras iguais, né? Com o mesmo som, mas com significados diferentes. Elas se parecem, mas têm significados diferentes. Elas são parônimas, palavras parônimas. Então, o tipo de figura de linguagem relacionada a isso é chamado de paranomásia, tá? Então, paranomásia é quando o poeta, ele põe essa figura de linguagem para poder mostrar, né, duas palavras escritas iguais, né, mas com significados diferentes, parecidas, mas com significados diferentes. Paranomásia vem de parônimos, né, palavras parônimas. E letra E. Tomamos um refrescante copo de água. Quando eu digo tomamos um refrescante copo de água, eu posso tomar o copo? Não, eu posso tomar o líquido que ali contém. Então, quando eu faço a substituição aí, eu estou me referindo a uma metonímia. É a mesma coisa, eu ouvi Roberto Carlos. Eu não ouço Roberto Carlos, eu ouço as melodias dele. Então, quando a gente faz uma modificação, é chamado de metonímia, certo? Então, a letra E é metonímia. Vamos ver a letra F. O amor é como a flor, que não dura demais. Então, aí está comparando o amor com a flor. Por quê? O termo comparativo com aparece. Quando o termo comparativo aparecer, então a figura de linguagem é chamada de comparação, porque o elemento comparativo como foi aparecido, surgiu aí no meio do verso, tá? Então, houve uma comparação. Na letra G, o medo é uma casa onde ninguém vai. Então eu poderia dizer, o medo é como uma casa, fazer uma comparação entre o medo e a casa, aonde ninguém vai. Só que aí não apareceu o elemento comparativo.
ficou de uma forma subjetiva, né? Você tem que interpretar. Quando acontece isso, é chamado de metáfora, é uma figura, é um sentido figurado, tá? Então, houve uma metáfora. O número 8 agora. O que é denotação? Denotação é quando uma palavra apresenta sentido dicionarizado ou literal, é no sentido real. Por exemplo, o sol está brilhando, o sol brilha mesmo, sentido literal. Se eu for no dicionário procurar o significado de sol, vai aparecer. Então, o sentido denotativo, ele é dicionarizado, tá? Ele é um sentido real, literal. Então, letra A. Denotação é quando uma palavra apresenta sentido dicionarizado ou literal, real. E a conotação? A conotação é quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentido. Você é o sol da minha vida. Eu sou eu. O sol é o sol. Então, se eu fosse comparar, seria de comparação. Eu sou como o sol, né? Mas aí, no caso, você tem que interpretar. Eu sou o sol. Ninguém pode ser o sol. Então, quer dizer, eu quero dizer que eu brilho, que eu sou luz, tá? Que eu irradio alegria. Então, nesse sentido, quando a gente tem várias possibilidades de interpretações, né, é chamado de subjetividade, né? Subjetividade. Então, isso nós chamamos de conotação. Então, conotação é quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos. Número 9. Os provérbios possuem um sentido denotativo ou conotativo. Lógico que é o conotativo. Por quê? Porque os provérbios passam para a gente uma lição, né? Alguma coisa para que a gente capte e aprende. Então, a gente vai ter que interpretar. Então, está no sentido conotativo, ok? Então, 9 é o sentido conotativo. E no 10, o que são expressões idiomáticas? São expressões que não podem ser interpretadas de forma literal. Por exemplo, eu estou com uma pulga atrás da orelha. Será que tem uma pulga aqui atrás da minha orelha? Não. Eu estou preocupada, eu estou pensando, né? Estou com dúvidas, entendeu? Cismei com alguma coisa. Então, há várias interpretações para eu estar com uma pulga atrás da orelha. Então, é sempre também no sentido conotativo. Então, as expressões idiomáticas são expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, tá? Real, ok? Então, aqui terminamos a nossa revisão. Eu peço a vocês que vocês vejam, aliás, ouçam e vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para aprenderem mais. Realizem bastante atividades, estudem, porque as provas estão chegando, ok? Um beijo e um bom dia para vocês. Tchau, turma.